Bom dia, gente. Vou voltar a fita, rebobinar. Eu queria pedir desculpas primeiro por ter marcado a aula, né? Mas ter saído aí do cronograma, mas é porque ontem eu realmente não estava muito bem. Pedir desculpas também, porque na hora que a gente entrou, meus cachorros estavam latindo. Então, se der aí algum barulhinho de cachorro, a gente não tem muito o que fazer, tá bom? Aí, se não entenderem, eu volto, repito. Então tá, hoje eu não tô 100% não, mas uns 75, 80 dá pra gente encerrar o curso, tá? Então, tudo bem, vamos lá. Hoje eu vou continuar, né, falando um pouquinho da customização do Beamer, né? Então, a gente vai usar aquele link do Overleaf que a gente estava usando, tá? Todo mundo tem ou eu ainda preciso colocar aqui no chat? Vocês ainda têm ou não? Que aí eu copio ele aqui. Para falar no chat, tá, gente? Que eu tô olhando aqui. Tá, vou botar então, peraí. Aí vocês podem entrar, tá? Que é onde a gente estava fazendo a aula anterior. Então, vamos lá. Peraí. Então, tá. Então, a ementa de hoje, vou continuar falando sobre a customização e vou fazer um guia para a gente criar apresentações, tá? Então, não é muito uma regra que vocês tenham que seguir, mas são dicas, sabe? De como fazer uma apresentação, assim, dentro do padrão, tá? Eu não sou muito expert em fazer apresentações, mas a gente sempre tenta melhorar, né? Vai pegando dica com um, dica com o outro, vai lendo, tá bom? Bom, então vamos começar. A gente terminou a aula anterior falando dos temas que o Beamer já tem pré-definidos, né? E aí eu até botei lá o tema Madrid com esquema de cores Wolverine, tá? Então, além de definir essas cores para o tema, a gente pode definir cores para alguns elementos do Beamer, tá? Então, por exemplo, tudo que a gente colocou lá das informações básicas da apresentação, né? O título, subtítulo, autor, a gente pode alterar essa cor, tá bom? Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar o comando set beamer color. E aí, nesse primeiro argumento, a gente vai colocar o elemento que a gente quer alterar. Por exemplo, se fosse autor, a gente ia botar autor e depois a cor que a gente quer trocar, tá bom? E esse comando a gente tem que colocar no preâmbulo, porque tudo que a gente coloca no preâmbulo é o que a gente precisa configurar na apresentação completa, na apresentação inteira, tá? Então, vamos lá, vou botar... Aqui eu dei um exemplo usando o comando para o normal text, que é para o texto normal. Então, ao invés de ser o texto todo preto, eu defini como azul, tá bom? Esse FG aqui, ele é de foreground, que é primeiro plano, tá bom? Então, a gente define que as cores de primeiro plano do texto normal são azuis, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso lá no Beamer. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai colocar aqui em cima, tá? No preâmbulo. Set Beamer Color. E aí a gente pode botar normal text. E aí a gente vai botar azul, tá? Deixa eu botar aqui.
Então, vamos compilar para ver como é que vai ficar. Ó, tudo que estava aqui em cima mudou, tá? Os textos agora, dentro dos frames, também agora estão azuis, tá? Se quisesse colocar vermelho. Tá vendo? A gente também poderia mudar, tá? Então, esse comando a gente pode usar para alterar a cor, né, dos textos. A gente pode usar. Vamos tentar fazer aqui para o autor. Mudar só a cor do autor, tá? Então, vamos botar aqui. Autor. Tá vendo? Só o autor ficou vermelho, o restante permaneceu com a cor preta. Tudo bem? Tá. Então, isso daí é uma forma de você deixar mais customizado, né? Da forma que você queira. E aí você pode usar isso para outros elementos, tá? Não só para o texto normal ou para o autor. Você pode mudar o instituto, a data, tudo isso você pode botar de cor diferente. No Beamer, a gente, às vezes, por exemplo, está escrevendo uma frase e quer que uma palavra seja destacada, tá? Então, o Beamer, ele apresenta o comando alert, porque a gente pode deixar essa palavra com cor diferente. Pode ser uma frase, tá? E aí, essa cor, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que ela vai depender do tema que você está usando, tá? Então, vamos tentar fazer aqui no Beamer. Vamos lá para o final. Tá? Deixa eu botar aqui no final. Vou criar um novo frame. Usando o comando alert. Esse ênfase aqui é para a palavra ficar com ênfase, tá? Ficar um pouquinho destacada. Então, vamos lá. Opa. Deixa eu ver. Deixa eu pensar numa frase aqui. Podemos utilizar o comando alert para destacar palavras. Por exemplo, vou botar o por exemplo destacado, tá, gente? Alert entre chaves. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, aí aqui ele fica azul, tá bom? E aí depende muito do tema que você está trabalhando. Eu acredito, eu não tenho muita certeza. Se vocês estiverem usando um tema diferente do meu, né, do Madrid ou do esquema de cores Wolverine, vocês me digam aí se muda a cor, tá? Não tenho muita certeza. Então, vamos lá. As apresentações, elas têm uma barra de navegação. Essa barrinha aqui, olha. Deixa eu aumentar um pouquinho. Peraí. Deixa eu chegar para cá. Essa barrinha aqui, tá vendo? Essa barrinha de navegação. Essa meio transparente aqui. Se a gente não quiser usar essa barrinha, se não quiser essa barrinha aparecendo na apresentação, é só a gente colocar aqui no preâmbulo o seguinte comando. Deixa eu ver aqui. Beamer template navigation symbol
É grande mesmo, tá, gente? Então, vamos compilar aqui. Tá vendo? Agora a gente não tem mais aquela barrinha, tá? E fica limpo aí a apresentação. Só se vocês quiserem. Se não quiserem, pode deixar, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar sem. Tá. A gente pode utilizar a notação matemática, da mesma forma que a gente utiliza lá nos artigos, tá bom? Como já foi falado lá, a gente pode usar no meio das frases, né? Usando aquele cifrão, acho que é esse o nome. Ou a gente pode usar o ambiente matemático, o ambiente equation, tá? Então, vamos fazer um exemplo lá. Vou criar um frame só para notação matemática, tá? Hoje eu vou escrever, porque na aula passada eu fiquei copiando, foi bem rápido. Eu já ia terminar um pouco mais rápido, porque eu não estava muito bem, e foi mais rápido do que eu imaginei. Então, vamos lá. Usando a notação matemática. Certo. Então, vamos lá. Podemos usar a notação matemática no meio de frases, utilizando 2x ao quadrado mais 4x menos 10. Ou também utilizando o ambiente equation. Então, begin equation 2x ao quadrado mais 4x menos 10. Lembrando que quando a gente usa o ambiente equation, ele vai numerar essa equação. Se a gente usa com asterisco, ele não vai numerar essa equação, tá bom? Então, vamos compilar aqui para ver como é que vai ficar. Tá vendo? Foi? Então tá, vamos passar. Então tem uma coisa muito legal no Beamer, é que a gente pode separar conteúdos em blocos, né? Então a gente vai usar o ambiente block, tá? E o argumento desse ambiente é o título desse bloco. Então, vamos fazer lá um exemplo. Tudo isso já tem uma customização própria, de acordo com o tema que você está usando. Se você quiser mudar, aí é só usar aquele comando, set beamer column, tá? Vamos lá. Begin frame, criar um novo frame para os blocos. Utilizando blocos. A imagem está embaçada. Deve ser a internet, gente. Acho que só esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque aqui pra mim ela tá normal. No YouTube. Pra mim tá normal aqui, tá? Pode ser. Então vamos continuar. Então, begin frame utilizando blocos. Então tá ótimo. Então vamos lá, a gente vai criar o ambiente block. Begin block. E a gente vai definir aqui o primeiro bloco. Tá? Esse é o título. Agora a gente escreve assim, conteúdo do primeiro bloco. Tá ótimo.
Então, vamos ver aqui. Aqui, tá vendo? Então, ele vai ficar dessa forma. Ele já tem uma formatação própria, tá bom? A gente pode criar blocos também sem título, tá? E aí é só a gente deixar esse argumento vazio, tá bom? Então a gente pode fazer assim, ó. Begin block. Deixa esse argumento vazio. Conteúdo do bloco sem título. Que aí ele fica só a caixinha bonitinha, tá vendo? Uma caixinha destacada, né? Tá. Tudo bem? Então vamos lá. Sim, todos eles valem para todos os temas, tá? Só mudaria a aparência deles. Eu acredito, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que sim. De acordo com o seu esquema de cores, ele altera, tá? Tá. Aí eu botei um exemplo aqui. Tem uma coisa também que a gente pode usar no Beamer, que são outros dois tipos de blocos. São o Alert Block e o Example Block, tá? Nesse esquema de cores que eu estou usando, esse Alert Block ele vai ser muito parecido com o Block. Ó. Vou até colocar eles no mesmo frame para a gente comparar. Begin. Aí a gente cria esse ambiente. Begin, Alert Block. Eita. Aí bota assim, bloco de alerta. Conteúdo do bloco. E vamos fazer o outro bloco, que é o example block. Bloco de exemplo. Conteúdo. Vamos compilar para ver a diferença entre eles. Tá, porque o end frame está aqui em cima, gente. Peraí. Compilar de novo. Tá vendo? Eu acho que nesse esquema de cores que eu coloquei, o bloco de alerta, ele tá igual, eu acho, o bloco normal. E o bloco de exemplo, ele já tem uma cor diferente. Então, você tem aí uma variedade de blocos, né, com destaques diferentes que você pode utilizar na sua apresentação, tá? Sem ter que se preocupar em ficar alterando cor, ficar criando aquele comando para ficar trocando cor, tá bom? Tudo bem? Então, vamos aqui para o próximo. Aí eu botei também um exemplo. Tá. Esse ambiente dos blocos, a gente também pode usar em colunas, né? Acho que a gente viu na aula anterior a criar colunas. Então, agora, a gente vai mesclar essas coisas, tá? Então, vamos criar um frame com colunas e vamos colocar blocos nessas colunas. E aí vocês podem botar o que vocês quiserem. Pode colocar a equação, pode colocar uma tabela. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, tá? Eu vou só começar aqui o frame, ó. Begin frame. Mesclando ambiente. Tá? Esse é o título. Então, faz aí. Vou dar um tempinho, vocês façam. Qualquer coisa, pergunta. Aqui em cima já tem, nesse exemplo, nesse link do Overleaf que a gente está usando, já tem como a gente usa coluna,
como a gente usa todas as outras coisas, tá? Então, é só vocês irem olhando e fazendo de vocês. Cadê a musiquinha, representante? Não bota a musiquinha, não. Estão fazendo, gente? Manda um ok aí, para eu não achar que eu tô falando sozinha. Oi, gente. Vamos lá, vou começar, vou de pouquinho em pouquinho, hein? Vou criar, então, as colunas. Begin, columns. Criei as colunas. Gente, me fala comigo, hein? Manda um oi aí. Assim, tá tudo bem, a gente tá fazendo. Então tá. Ah, aproveitando a lista de presença. Ah, então tá ótimo. A lista de presença tá aí no chat. Já aproveitem, assinem. Ah, então tá bom, não me deixa sozinha, que é muito ruim isso de não estar olhando as pessoas, gente. Aproveitem, vão lá, assinem a lista, tá? Que hoje tem que botar o e-mail para ter o certificado. Vou criar a minha primeira coluna, hein? Vou botar aqui onde eu quero que fique. Hum. Ah, tá. Eu nunca usei, não. Eu só uso. Tem que prestar atenção, a gente tem que ler. Então vamos lá. Begin. Ah, deixa eu tentar aqui. 2, 3, 4. Begin. Deixa eu definir um tamanho. Tá. E as duas. Teste cognitivo aí, gente. Para vocês prestarem atenção. Ah, tá. É, eu só uso online, então. Assinaram, gente? Não esquece de assinar, não. Tá ok. Já criaram as colunas? Já criaram as colunas? Eu fico olhando para lá, para cá. Então vamos lá. Então vamos. Primeira coluna, então eu vou criar um bloco e vou colocar uma equação nesse bloco, tá bom?
Eu não sei como vocês fizeram, mas não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Begin, block. Vou botar um título. Utilizando ambiente equation. Begin equation 2x ao quadrado mais 4x menos 10. Então, aqui vai ser o meu primeiro bloco. Na segunda, eu vou usar um bloco, um example, para ficar diferente. Deixa eu pensar. O que eu vou botar aqui? Eu tenho a imagem, né? Então, vou botar aquela imagem do Secomp. Então, vamos lá. Begin, figure. Utilizando ambiente figure. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver o nome da pastinha que eu coloquei. Imagens. Secomp. Aqui, vou botar imagem do Secomp. Tá ótimo. Aqui. Tá. Acho que lá em cima eu já tinha definido como Secomp. Então, vou botar Secomp 1. Tá? Porque se você bota label igual, aí fica com errinho. E aqui vamos definir também um tamanho para essa imagem, porque eu não sei se ela está muito grande, tá? Então, vou definir... vou botar 5 centímetros. Vamos ver se vai funcionar, gente. Vamos diminuir essa imagem, né? Deixa eu botar aqui uns 3. Aí, tá vendo? Então, a gente pode usar os blocos para inserir quaisquer outros ambientes, tá? Dentro deles. Só para ficar mais destacado, chamar mais atenção, tá bom? Vocês podem botar o que vocês quiserem. Foi? Todo mundo conseguiu? Vocês fizeram? Sim ou não? Então tá ótimo. Vamos ver agora o próximo. Aqui eu botei um exemplo. No Beamer, a gente pode usar várias formas de deixar a apresentação mais destacada, mais apresentável, mais dinâmica. Então, a gente pode usar caixas para destacar alguns textos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de caixas, tá? E para usar essas caixas, a gente precisa usar esse pacote aqui, tá? Então, eu vou copiar e a gente vai colocar ele lá no preâmbulo, tá? Todos os pacotes a gente coloca no preâmbulo. Então, vamos lá em cima. Botei aqui. Deixa eu botar um comentário aqui. Retirar a barra de navegação. Aqui. Tirando o tema e esquema de todos. Pra gente saber o que tá fazendo, tá? Tá, então a gente tá vendo as caixas agora. Então vamos criar agora um novo frame pra gente testar aquelas caixas, tá bom? Vamos lá, begin frame. Sim, a primeira aula já tá lá no site, tá? Essa segunda aula eu vou colocar lá depois que acabar aqui, tá? Então vamos lá. Utilizando caixas. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vou ficar copia e cola hoje, não. Não vou ficar no Ctrl+C, Ctrl+V, não.
Então, vamos lá. Primeira caixa é aquela que tem sombra, tá? Então, a gente vai fazer assim, escrever um texto aí. Deixa eu ver. Vamos usar essa frase aí. Os slides serão disponibilizados após o curso. Disponibilizados. Então, aí a gente escolhe uma palavra aí. Vamos botar o curso, tá? Então, vamos botar curso dentro de uma caixa. Então, a gente vai usar shadow box. Tá? Então, tudo entre chaves. Vamos compilar agora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, se eu escrevi certo. Shadow box. Eu botei o. Eu botei o pacote. Deixa eu ver aqui. Curso. Tananana. Deixa eu ver, gente. Peraí, muita calma nessa hora. Shadow. Só um minutinho que eu vou ver aqui porque tá dando isso. Onde vocês tiver ido, vocês me avisam. Onde vocês foi, gente? Não, né? Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Gente. Não é esse pacote aqui, não. É o. Foi mal. Eu vou consertar o slide. Esse, tem esse bloco. Vamos ver se agora vai. Ali não tem erro, foi. Viu? Eu errei o pacote. Depois eu conserto lá no slide para. É isso. Ai. O outro é para outra coisa, gente. É pro cabeçalho, tá? Então vamos lá. Foi, tá? Vê se foi agora um de vocês. Troquem o pacote. Agora foi. Então vamos testar as outras caixas, tá? Vou botar a mesma frase, tá, gente? Aí a gente tem F-Box.
curso. A gente tem, deixa eu copiar essa parte aqui. Oval box. E a gente também tem, é a minha favorita, eu adoro essa caixinha, Double Box. Vamos ver agora. Eita, que bagunça, vamos pular a linha. Agora sim. Tá vendo? Então a gente tem várias opções para destacar alguma palavra, alguma expressão, né? Usando blocos, usando caixas, tá bom? E aí o que a gente pode fazer? A gente tem essas caixas e a gente pode colorir também, se a gente quiser, tá? Então vamos voltar aqui. Ah, tem outro exemplo de caixa, que é o oval box, mas com O minúsculo, esse O do início. Deixa eu colocar ela aqui como exemplo. Eu não botei porque eu achei ela. Não gostei muito dela. Mas pode usar se vocês quiserem. Deixa eu botar aqui. Eu acho que ela fica mais apertadinha. Acho que eu não tô vendo nem muita diferença. Mas quando eu. Ah, claro que eu não tô vendo diferença. Eu botei com O. Ai, gente. Vamos lá. Eu acho que ela é um pouquinho mais apertadinha. Ali ela é mais fininha, né? É menorzinha. Eu gosto mais da outra. Mas dá pra usar também, tá? Então vamos lá. A gente pode destacar essas caixas. E a gente pode usar o comando color box. E aí a gente vai ter dois argumentos. O primeiro argumento vai ser a cor que a gente quer colorir. E o segundo vai ser o texto dessa caixa. Então vamos fazer isso. Então vamos fazer aqui. Vou pular aqui. Usar a mesma frase. Tá parecendo aquele personagem dos Simpsons que fica no quadro escrevendo a mesma frase. Serão disponibilizados após o. Aí a gente vai usar color box. Então vamos lá, vou botar a cor magenta. Curso. Tá? Tá vendo? Então a gente ficou com uma caixinha rosa, tá? Se a gente quisesse colocar uma borda nessa caixinha, tá? A gente usaria o comando. Vamos copiar essa frase, que é castigo. A gente usaria F color box. O comando F color box. E aí a gente vai precisar de 3 argumentos, tá bom? E aí, o primeiro argumento, ele é a borda, é a cor da borda. O segundo argumento, ele é a cor da caixa. E o terceiro argumento é a palavra que você está querendo deixar dentro dessa caixa. Então vamos lá, eu vou botar a cor que eu tinha usado no slide. Cyan, orange e curso. Quase não dá para ver a borda, né? Mas dá para ver que com esforço, assim, dá para ver. Bom, eu que não enxergo muito bem, preciso forçar um pouquinho. Então, tá vendo? Tem como. Então, eu não tenho certeza se tem como aumentar esse tamanho da borda, não, gente. A gente pode pesquisar depois, tá? Eu pesquiso depois e vejo para vocês. Então tá. Então a gente consegue colorir essas caixas, né? Como se a gente tivesse
passando um marca-texto na frase ou qualquer outra coisa para chamar a atenção na nossa apresentação, tudo bem? Agora vem uma parte muito interessante que eu gosto bastante. Aqui eu botei o exemplo, que são as sobreposições, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é o comando pause, né? Então, o que acontece com as sobreposições? A gente, por exemplo, a gente cria uma lista, né? E aí a gente quer que cada item dessa lista apareça gradualmente. Então, a gente pode usar o comando pause para que cada parte desse texto, dessa lista, apareça dessa forma. E o que acontece? Quando a gente usa esse comando, o overleaf, ele cria, na visualização, ele cria um frame automaticamente. Então, assim, quando você está digitando o código, você vai ter só um ambiente frame, só um begin frame, tá? Mas na visualização é como se você tivesse mais. Ele cria automático para poder fazer essa sequência aparecer gradualmente. Então vamos testar isso lá agora. Vamos ver como é que funciona, tá? Então vamos criar aqui begin frame utilizando o comando pause. Então vamos lá. A gente vai ter. Vou usar o textinho que eu usei lá, tá? Então a gente tem o texto que aparece no primeiro frame, vou botar assim. Aí a gente usa o comando pause, tá? Aí a gente vai ter o texto que foi escondido no primeiro slide e aparece no segundo e terceiro, que aparece no primeiro frame e nos restantes, tá? Ele vai aparecer, ele aparece sozinho no primeiro, mas ele aparece em todos os outros também. Esse segundo vai ser o texto que foi escondido no primeiro. Como eu só vou botar 3, deixa eu botar aparece nos restantes, que fica melhor, que a gente não limita isso aqui. Nos restantes. A gente usa pause de novo, texto que aparece por último. Vou terminar aqui, tá? Então, o texto que aparece por último é o último pause. Tá bom? Então, vamos compilar para ver como é que vai ficar isso. Então, olha só. Primeiro, texto que aparece no primeiro frame e nos restantes. Ai, deixa eu pular a linha, gente. Estou esquecendo de pular a linha. Vamos pular de novo. Então, vamos lá. Texto que aparece no primeiro frame e nos restantes. No segundo, texto que foi escondido no primeiro e vai aparecer nos restantes. Texto que aparece por último, tá? Então, esse comando ele é muito útil quando você quer, por exemplo, você listou lá alguns tópicos, você quer falar do primeiro tópico sem que apareçam os outros, tá? Então, você vai lá, dá um clique, né? Quando tiver na visualização lá do PDF, você dá um clique, vai aparecer o primeiro, assim. Aí você deu um outro clique, vai aparecer o segundo tópico. Deu outro clique, vai aparecer o terceiro, tá? Tudo bem? E aí, a gente tem uma opção nessa visualização das sobreposições, que é fazer o quê? Quando a gente está usando aqui, a gente não sabe que vai ter alguma coisa depois, né? Se não tivesse escrito isso daqui, você não ia saber que aparece mais coisa depois, tá? Aí a gente pode usar o comando
para transparência. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os seus outros tópicos eles apareçam ali, mas não chamem muita atenção, tá? O que vai estar destacado é o que você quer falar a princípio. Então, aquele comando a gente vai colocar lá no preâmbulo, tá? O que acontece? A gente pode usar esse comando lá no preâmbulo, porque aí toda a nossa apresentação vai ter essa configuração, ou a gente pode usar no frame específico que a gente está tratando disso, tá bom? Então, vou botar lá no preâmbulo para deixar toda a nossa apresentação com essa configuração. Vamos lá. Set beamer. Tudo que tem. Ah, tá. Vou botar aqui embaixo. Set beamer. Então, vamos lá. Agora a gente vai compilar e vamos ver como é que vai ficar isso. Tá vendo? Tá bem clarinho aqui embaixo. Então, assim, você sabe que tem alguma coisa, né? Sabe quantas tem. E aí vai aparecendo uma por uma. Tá bom? Só usando o comando pause. Tudo bem? Foi, pessoal? Tá. Aqui eu tô explicando a utilização no preâmbulo ou no frame específico. Aí agora a gente tem um outro tipo de sobreposição, que é o comando. Eu não sei se tem um nome para isso, sabe, Igor? Se tem um nome para isso, para esse comandinho? Não sei dizer se tem um nome, gente. Mas aí é menor, maior, tá tudo bem. Maior, menor, tá tudo bem. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma lista, tá? E aí a gente vai conseguir escolher em quais frames, por exemplo, em quais camadas do frame ele vai aparecer. Porque usando o comando pause, eu estou dizendo o seguinte: esse aqui vai ser no primeiro, logo depois dele é esse, e logo depois é o outro, tá? Então eu não estou escolhendo, por exemplo, esse aqui aparece no segundo. Não, mas esse aqui aparece só no último, só pode aparecer no primeiro e no último, tá? Então, com aquele outro comando, a gente consegue escolher em quais frames a gente quer que os itens que a gente quer falar apareçam. Então, vamos fazer isso. Tá claro, gente? Não sei se eu estou expressando bem o que está acontecendo. Então, vamos lá. Begin frame. Utilizando o comando. Aqui deve colocar um matemático aqui, tá? Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma lista, tá bom? A gente vai usar lá o comando, pode usar o item as, o enumerate, o description, pode usar qualquer um desses. Então, eu vou usar aqui o que eu coloquei lá no slide, tá? Vamos usar begin enumerate. Então, vamos lá. Eu quero escolher o seguinte. O que eu estou dizendo com esse comando? Eu estou dizendo que esse item ele vai aparecer na camada 1 e na camada 2 do slide, do frame, tá bom?
Porque é aquilo que eu falei, o seu frame, ele é um só. Você criou somente um begin frame. Só que ele foi dividido em várias camadas, tá bom? Então, é como se tivessem vários frames na visualização. Então, vamos lá. Então, com essa anotação aqui, eu tenho que esse item ele vai aparecer na camada 1 e na camada 2 do frame, tá? Então, vou colocar essa explicação. Esse item aparece nas camadas 1 e 2 do frame, tá? Vamos criar um outro item. E aí, o que acontece? Eu já estou te dizendo que esse frame ele já tem 2 camadas, porque eu já estou escolhendo que esse item apareça 2 vezes, tá? Então, vamos lá. Vou criar um outro item. Agora eu vou botar 2, 2. Esse item, ele vai aparecer somente na camada 2, tá bom? Quando eu uso 2, traço 2, ele só vai aparecer nessa camada, tá? Então, esse item aparece somente na camada 2 do frame. Vamos criar um outro item. 3. Se eu crio o comando 3 barra mais nenhum número depois, eu estou te dizendo que esse item ele vai aparecer da terceira camada até a última, tá? Eu não estou definindo um limite para ele aparecer. Estou dizendo que ele pode aparecer até o final desse frame, tá bom? Então, esse item aparece na camada 3 em diante. Agora, item 4. A gente também pode usar dessa forma para poder representar que esse item só vai aparecer na camada 4, tá bom? Então, esse item aparece somente na camada 4. E agora um último aí, a gente pode escolher 3, 5. Estou dizendo que esse item vai aparecer na terceira e na quinta camada, tá bom? Esse item aparece nas camadas 3 e 5. Tá? Então, vamos compilar isso aqui para ver se está tudo certo. Porque às vezes eu posso ter me confundido. Vamos ver. Então, vamos lá. Esse item aparece nas camadas 1 e 2. Essa aqui é a primeira camada. Então, ok. Tá vendo? Só ele apareceu, mas nenhum. Esse item aparece somente na camada 2 do frame. O primeiro item apareceu na 1 e 2. Ok. Vamos ver se esse daqui aparece somente na camada 2. Posso. Na minha apresentação, eu usei. Mas eu posso gerar o PDF aqui para vocês, tá? Desse exemplo. Posso gerar. Então, vamos lá. Esse item aparece somente na camada 2. Ok? Então, olha só. A gente já perdeu o item 1 e o item 2, porque eles não aparecem mais. Esse item aparece na camada 3 em diante. Então, esse daqui não fica mais escondido. Esse item aparece nas camadas 3 e 5. Então, a gente está na terceira camada. Na próxima, ele não tem que aparecer. Ele sumiu. E o outro só vai aparecer na camada 4. Ok. E o outro apareceu na camada 5.
Ah, para você gerar o PDF é aqui, olha. Se você quiser ver. Deu para entender, gente? Que vocês podem escolher o que vocês querem falar. Se vocês querem fazer uma coisa mais dinâmica, vou falar desse item, mas ele combina com esse, tá? Então, e olha só, vocês usaram um frame, tá? E vocês criaram aí, deixaram a apresentação muito mais dinâmica, tá bom? Foi? Carlos, se você não conseguir, eu faço aqui, tá? Eu mostro depois como que fica. Então, vamos lá, gente. Aí, o que acontece? Esse comando, né, que a gente está usando, ele também pode ser utilizado de outras formas, tá? E o argumento sempre usado dentro dele é correspondente à camada que a gente quer que apareça esse efeito aí, tá bom? Então, aqui eu coloquei algumas opções que a gente pode colocar, tá bom? Esse only é só na camada que a gente quer que apareça esse texto. Aquele comando alert que a gente tem, que fica coloridinho, a gente escolhe a camada que quer que ele fique colorido. Aqui também um exemplo, se você quiser colocar em negrito, tá? Aqui a gente pode definir a cor para um texto. Que, por exemplo, o texto pode aparecer em várias camadas, mas em determinada camada você quer que ele tenha uma cor diferente. Então, você pode usar esse comando aqui. Esse 2, eu coloquei só de exemplo, tá? É como se fosse segunda camada. Mas vocês podem usar a camada que vocês estiverem trabalhando. E esse alt, ele alterna os textos, tá bom? Então, todos são exemplos que esse comando, ele ajuda a gente a dinamizar a apresentação, tá? Ela fica mais legal de ser apresentada, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui eu deixo para vocês testarem depois, tá? Eu vou falar agora sobre as transições. As transições entre slides, eu geralmente não uso, tá bom? Mas eu trouxe para vocês saberem que existe, tá? Então, para vocês usarem um efeito de transição, é só vocês usarem o comando relacionado a essa transição no início do frame, tá? E aí, o que acontece? Você só vai conseguir ver essa transição, esse efeito, num visualizador de PDF, tá bom? Aqui no Overleaf a gente não vai conseguir ver essa transição. E eu também não consigo, se eu tiver o PDF aqui, porque eu não tenho visualizador. O meu PDF eu vejo aqui no navegador mesmo, tá bom? Mas vocês podem testar, se vocês tiverem, vocês podem testar aí. Eu separei aqui uma tabelinha com. Eita, peraí. Com alguns dos comandos de transições e os efeitos que eles têm. Qual o último? Qual o último comando, Carlos? Esse daqui, que a gente fez no Enumerate? É porque tá vazio. É isso mesmo? Não, você pode usar ele se você quiser apresentar dois itens ao mesmo tempo. Se você quiser que um apareça e depois ele não apareça mais. Entendeu? Ou que ele apareça inicialmente e depois só apareça no final, tá? Você pode usar ele assim. É porque o pause,
você viu, o pause, ele vai sempre na ordem que você está escrevendo. Exato. O pause, ele vai na ordem que você está fazendo, tá? Agora, esse outro comando, você escolhe a ordem que você quer que apareça, tá? Então, por exemplo, se você escrever um negócio lá embaixo e você queria que ele aparecesse lá em cima, é só você usar esse comando. Não tem problema nenhum, tá? Então tá. Então, voltando às transições. A gente tem essas opções de transições, tá? Eu geralmente não uso essas transições. Não sei se quem usa o Beamer geralmente usa, não me recordo, mas eu trouxe para que vocês saibam que existe, que vocês podem usar, né? Talvez alguém goste de usar esse tipo de transição. Então, foi o que eu falei. Vocês só vão visualizar usando aí um programinha para visualizador de PDF, tá? Aqui no Overleaf, no navegador, você não consegue ver. Então, eu trouxe essas opções, é só vocês testarem. Aí vocês podem testar assim. Usa o comando referente ao efeito que vocês querem e depois escreve o conteúdo do seu frame, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai pensar essa parte da estrutura, de como utilizar os comandos, quais comandos a gente utiliza, as opções que a gente tem, né? As cores, os temas, tudo isso a gente já viu. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como estruturar uma apresentação, né? Foi o que eu falei no início. Vou dar algumas dicas, né, do que já foram dadas para mim, tá? E eu tento seguir, gente, porque eu tenho muita dificuldade em montar a apresentação. Isso daqui vai ficar guardado até para mim, porque eu tenho, assim, quando eu crio uma apresentação, eu tenho vontade de falar tudo. Só que eu fico naquele embate, assim, naquele dilema. Eu tenho que falar tudo, mas eu tenho que botar pouca coisa. Então, eu fico muito tempo para criar uma apresentação. Então, vamos lá. Algumas dicas para a gente estruturar essa apresentação. A gente tem que pensar primeiro quanto tempo a gente tem para apresentar, tá? Isso é uma coisa que eu escuto da minha orientadora o tempo todo, tá? A gente tem 30 minutos, vai ter 2 horas, vai ter 40 minutos. O ideal é que a gente tenha um frame por minuto, tá? Então, a gente tem que pensar em montar uma apresentação que a gente tenha um slide, né? Um frame. É verdade. Então, vamos lá. A gente tem que pensar que a gente vai ter 1 minuto para estar falando de um frame. Porque às vezes a gente pode ter um frame que a gente fala bem mais rapidinho, só que pode ter um frame que a gente quer explicar um pouco mais. Então a gente faz uma média aí de 1 minuto por frame, tá? Então, vamos lá. A gente não pode espremer em uma apresentação mais do que o tempo permitido. Então, o que a gente faz? Já que eu tenho que ter um frame, vou fazer o seguinte: eu vou botar tudo nesse frame, que aí eu explico tudo em 1 minuto. Não consegue, gente. Não consegue. Sério, não dá. A gente acaba levando mais tempo do que imagina. Quando eu fui me preparar para minha defesa do mestrado, eu treinava e eu falava assim, gente, não dá. Aí eu tirava uma coisinha para tentar adaptar aquela apresentação para o tempo, né, que eu tenho permitido para defender. Então, a gente tem que pensar em não aglomerar tudo, né, em um frame, achando que vai dar tempo. Não dá, tá? A gente tem que colocar
aquilo que é mais importante, tá bom? E segue. Não fica tentando colocar um monte de coisa que não dá certo. Então, a gente pensa na estrutura global da apresentação, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria um roteiro com tudo que a gente precisa falar. E isso já pensando no tempo que você tem disponível, né? Então, você pensa, eu tenho que falar sobre isso, sobre aquilo, isso é importante eu explicar. Isso daqui não tanto. Então, tá, a gente vê se no final coloca, né? E aí você já cria esse roteiro categorizando em sessões e subseções. Essas sessões e subseções, elas têm que ter um título autoexplicativo, que a pessoa vai olhar e já vai entender o que você quer dizer naquele frame ou naquele slide, tá bom? Então, isso facilita até vocês, porque até mesmo vocês já têm uma noção do que vai ser falado. Por exemplo, se vocês estão usando essas sobreposições, né? Isso que só vai aparecer conforme você vai dando clique, você já tem uma noção, utilizando esses títulos, do que vai ser falado ali, tá bom? Para você não ficar perdido na sua própria apresentação. Então, o que a gente coloca no frame, tá? Gente, ó, o Igor, o que você acha sobre frames com 500 palavras e que são lidos pelo apresentador? Ninguém merece, né? Ninguém merece. Aquilo dá um sono, a gente não tem saco. Não façam isso, gente, por favor. Então vamos lá. O número ideal de palavras em um frame deve ser entre 20 e 40, nada de 500, tá? Olha, 20 e 40 palavras é o ideal. Mas você pode colocar aí cerca de 80, não tem problema. É assim, às vezes você pode até botar uma frase mais explicadinha, mas o ideal é que a gente não leia isso durante uma apresentação científica, sabe? Porque parece que você não sabe o que você está falando, você está lendo, tá? Ó, o que eu falei. Não, a gente não coloca na apresentação uma coisa que a gente não vai explicar. Não coloca lá só porque vai ficar, tem que ter. Não. Você vai falar sobre isso? Vou. Então coloca. Você vai falar? Não sei. Não bota, tá? Não bota. Coloca só o suficiente, o que é importante. Como eu tinha falado anteriormente, aqueles ambientes que a gente aprendeu, de bloco, de coluna, os blocos a gente pode usar, como eu tinha falado, para teorema, para a gente, né, deixar mais destacado um teorema, uma demonstração, um exemplo, porque fica uma coisa mais harmoniosa, uma coisa mais legal de ficar olhando, né? A gente geralmente usa esses ambientes de lista, o itemize, o enumerate, ao invés de usar textos simples, que eu até usei aqui no exemplo que a gente estava fazendo, olha, eu não usei, vou mostrar aqui, assim, tá vendo? A gente geralmente não usa isso. A gente opta por usar o itemize, porque fica mais bonitinho, sabe? Fica mais apresentável, né? Então, a gente, para fazer uma apresentação, a gente não está escrevendo um artigo, gente. Então, pode abusar também não. Mas vamos usar colunas para deixar um negócio mais, eu acho divertido. Usar bons gráficos, fazer, né? Usar umas imagens com qualidades boas. Com qualidade boa. Não sei. Vamos lá. Os efeitos. A gente pode usar os efeitos para explicar a dinâmica de sistemas e algoritmos, né? Que a gente vai mostrando passo a passo e tal, tal, tal. A gente pode usar os efeitos, como eu falei, para. Eu quero falar de um tópico, mas não quero que os outros tópicos chamem a atenção. Então, fala de um
dá um clique. Fala de outro, dá um clique. Não use efeitos especiais, que foi o que o Igor até comentou ali. Transição em apresentação só serve para passar vergonha na hora. Aí eu coloquei aqui, a menos que tenha um bom motivo para vocês utilizá-los. Por exemplo, um exemplo assim que vocês podem usar uma transição dessa. Vamos supor que você tem uma imagem de uma pessoa quando criança. Vamos supor que vocês têm uma foto de uma criança. E aí você quer mostrar, num próximo slide, essa criança, a evolução dela se tornando um adulto. Então, se você usa uma transição, você consegue dar essa ideia de que a criança envelheceu, sabe? Eu acho que esse é um bom exemplo da utilização de transição, tá? Acho que seria um caso aí que daria para utilizar, tá? Fora isso, não é legal usar. Aí o Igor até mandou aí que não é piada interna, é piada pública, tá? Não é legal usar. E aqui eu botei só um exemplo para a gente criar referências, né? A gente coloca a referência em uma apresentação apenas se elas servirem como uma leitura adicional, tá? Você quer que as pessoas tenham acesso a alguma coisa para auxiliar na sua apresentação, então você coloca. E aí, eu coloquei aqui, no caso de vocês inserirem referências, para utilizar o formato nome e ano, tá? Que aí esse formato aqui, acho que a Palike, não sei, eu não sei se fala assim, tá? Eu pesquisei lá no coisinha do Overleaf, e eu acho que é esse formato aqui que deixa dessa forma, tá? E aí eu coloquei 2 exemplos de como vocês podem usar a referência. Esse primeiro exemplo, né, no curso de LaTeX foi falado que para você criar a referência, você precisa criar um arquivo BIB, né? E aí lá você tem aquelas opções de criar as suas bibliografias. Aí pode ser @book, @artigo, @tese de dissertação de mestrado. Você pode ter várias opções. E aí, nessa primeira opção aqui, você não precisa criar esse arquivo, tá? Esse 99, ele está representando quantas referências você pode ter. Aí você bota 99, porque aí você pode citar quantas você quiser, tá? Esse primeiro argumento aqui, BIB item, né? É só a legenda do que você tá, da referência que você está usando, né? Para você citar ela. Então, é como se fosse o label, tá? E aqui você vai inserir lá a sua referência, vai botar o nome, o título, o ano, tudo aqui direto, tá bom? Você não usa aquele arquivo. E aí ele já forma, eu vou colocar lá para vocês verem como é que fica, tá? Esse segundo caso é o caso onde vocês criam o arquivo BIB, tá? E aí ele gera automático a sua referência, tá bom? Eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês verem como é que fica lá. Begin frame, referência. Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Peraí. Ó, céus. Bibi, item tá certinho.
Ué. Não, mas eu tinha feito um exemplo assim e tinha ido. Mesmo sem definir o The Big. Deixa eu ver se eu copiei certo, porque às vezes eu copiei errado. The Biblio. Bibi. Uhum. Ah, tem. Eu tinha colocado o Begin Frame dentro do Begin Frame. Então, aqui, gente, esse daqui é um exemplo, tá? Então, aqui, a gente ia escrever o nome da pessoa. Vou botar, por exemplo, o meu aqui. Tá? E aí, título, título do trabalho, etc. E aí são vocês que editam. Não, não tá faltando, não. É porque eu tinha colocado um Begin Frame dentro de um Begin Frame, tá? E aí, vocês que vão escrever da forma de vocês. Então, ele vai aparecer da forma que vocês quiserem aqui, tá? E o outro exemplo é usando o arquivo bib, tá? E aí vocês criariam um arquivo bib aqui, né? Uma ref.bib, e aí vocês iam criar lá aquele que o Mauro ensinou, que é @book, pode ser @book, tal. E aí vocês iam aqui, vocês iam criar um frame, que é aquele frame aqui, vai definir o estilo e vai chamar essa bibliografia. No caso, você vai botar um nome lá do seu arquivo bib, tá? Então, para usar dessa forma aqui, você tem que usar ref nesse caso, tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, a gente pode inserir as bibliografias dessa forma, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu tinha para falar, eu falei, tá? Eu posso não ter falado tudo que o Beamer oferece, porque eu sei, assim, não sei muita coisa, mas o suficiente para a gente estar aqui, né, compartilhando. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Deixa eu abrir aqui um negócio. Peraí. Eu preparei para vocês também, sim, para vocês e para mim também, porque quando a gente trabalha com o LaTeX, a gente às vezes quer inserir símbolos que a gente muitas vezes tem que caçando o que é, como que escreve, como que faz e tal. E aí eu criei um arquivo que eu vou disponibilizar para vocês também. Eu fiz um conjunto assim dos códigos que são mais utilizados, assim. Então vou mostrar para vocês. Ó. Aqui eu falei um pouquinho das letras gregas, então os símbolos e os comandos que a gente precisa usar, tá? As letras minúsculas, maiúsculas. As letras maiúsculas não são todas, porque algumas, quando elas são maiúsculas, elas são o próprio alfabeto que a gente tem. Então, esse comando não tem no LaTeX, tá bom? Aí eu separei também alguns tipos de setas.
que são utilizadas, e outros símbolos gerais que a gente usa aí quando precisa, para fazer alguma representação, fazer alguma coisinha diferente, tá? Então, ó, aqui para matemática. Então, eu separei esse arquivo, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tem alguns símbolos, aqui também tem uma coisinha. Uma trabalheira não, foi rapidinho. E aí eu vou disponibilizar para vocês. E eu queria que vocês fizessem o seguinte: que vocês fizessem uma apresentação agora com um tema que vocês quiserem, tá? Com esquema de cores que vocês quiserem. E aí eu queria que vocês fizessem a página inicial, né? Aquela capa da apresentação, que vocês fizessem um frame com um sumário, né? Eu quero que vocês façam. Acho que é melhor escrever aqui, né? Deixa eu escrever aqui no chat. Então, vamos lá. Criar uma apresentação. Uma apresentação. Ele vai mandando direto, não deixa eu copiar tudo. Vamos lá. 1. Capa da apresentação. Tá? 2. Sumário. Frame do sumário. 3. Eu quero um frame com o ambiente de ser, vou botar aqui, item AI ou e um frame com imagem. E deixa eu pensar aqui em mais uma coisa. Um frame com tabela. Tá? Não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É para vocês criarem uma. Pode olhar como referência, mas não é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Peraí. Onde eu falei de coluna. Aí vocês podem, por exemplo, no texto, né? Por exemplo, no 3, vocês podem usar caixa, botar coloridinho, tá bom? Onde é a imagem, vocês podem botar bloco, tá bom? Deixa eu ver aqui da coluna. Já até tô aqui. Deixa eu ver aqui da... não, da tabela. Tá. Eu quero que vocês façam uma tabela que você tenha, ao invés dessa linha aqui, simples, que vocês façam com linha dupla, tá? Com linha dupla na lateral e na horizontal, embaixo assim do título, tá? Quero ver se vocês têm aí um raciocínio de como a gente poderia inventar isso, tá? Porque muita coisa a gente às vezes não sabe, e a gente vai o quê? Vai no chute. Assim, começa chutando, depois a gente aprende direito, tá? Então, tentem fazer. Qualquer dúvida vocês mandem, tá bom? Não é para entregar, não. É só para vocês fazerem mesmo e treinarem, conseguirem, como é que fala? Se adaptar a essa forma do Beamer, né?
Porque, às vezes, esses comandos, eles, inicialmente, são difíceis, né? Para quem nunca viu ou para quem usa pouco. Então, conforme você vai treinando, já vai fixando na sua mente. Ah, tá. Então tá tranquilo. Então tá tudo bem. Você nem precisa fazer. Deve saber mais do que eu. Então, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Todo mundo preencheu a lista, tá? Que o representante vai mandar o certificado. Ah, tá. Tá bom, pode mandar. Isso daqui que eu pedi para vocês fazerem, essa apresentação, vocês podem me enviar por e-mail. Ah, tá. Desculpa, representante. Então tá bom. Então eu tô no meio dessa organização aí. Tá, desculpem. Vamos lá. Essa apresentação que eu pedi para vocês fazerem, vocês podem fazer em casa, pode me mandar por e-mail. Se vocês tiverem dúvida para fazer alguma coisa, vocês podem me enviar o link, tá? Para eu acessar. Pode ser só o de leitura, tá? Não tem problema. O link de leitura, só vocês virem aqui em share. Esse daqui, ó, can view, tá? Só pode ver. Esse de cima que a pessoa pode editar, tá bom? Então, vocês podem me enviar, que se eu souber, eu ajudo, tá? Eu queria ter trazido também um pouquinho das cores. Eu até comentei com o Igor um pouco antes, mas estava dando um problema no pacote. Então, eu vou tentar resolver isso. E aí, se eu conseguir, eu coloco junto lá com os slides na página do evento, tá bom? Porque aí a gente tem várias opções de cores, né? Não só essas cores que a gente já conhece, né? Mas eles têm uma diversidade de cores que a gente pode estar utilizando. Mas aí tem um pacote que a gente precisa importar. E aí esse pacote estava dando um probleminha, então eu tenho que ver como é que vou resolver isso. E aí eu coloco no site para vocês, tá bom? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa? Foi tudo bem? Eu não sei se eu tô. Não tô 100%, então. Foi? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Tem um comando, olha só. Esse eu esqueci de botar. Então. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Ah, sim. Tem um comando. Ah, tá. Deixa eu só achar aqui, gente. Não sai, não. Tem um comando que eu acho ele interessante. Deixa eu achar aqui. Peraí. Ah, tá. Eu esqueci de falar dele na primeira aula, né? O que acontece? Tem um comando que quando você utiliza aqui no sumário, tá? Você. Aqui a gente pode colocar um título, ó, sumário, tá? Tem um comando que você pode usar que a cada sessão nova que vai ser apresentada, o sumário é apresentado novamente, tá? Até para as pessoas saberem o que está sendo apresentado, até mesmo para você não se perder durante a sua apresentação. É o seguinte comando, olha. Você vai colocar, antes do begin frame, do sumário, vocês vão colocar o comando at begin section. Aí vocês vão botar aqui, assim, e vão deixar o argumento sendo frame, tá? Deixa eu ver se assim vai ou se precisa de mais alguma coisa. Peraí. Ah, tá. Faltou o contrabarra aqui.
Ó, então a gente tem a primeira sessão, aí tá vendo? A gente entrou na segunda sessão, só que aí o que acontece? Dessa forma fica muito, né, esquisito. Aí a gente pode usar o seguinte, current section. Eu acho que é assim, deixa eu confirmar. Tá vendo? Porque aí o seu sumário, você vai começar mostrando um de cada vez. Ah, você está na primeira sessão. Então a gente vai falar da primeira sessão. Entrou na segunda sessão, vai falar da segunda. Quando chegar na terceira, vai mostrar ela, tá? Então isso daqui também é um comando que o Beamer tem, que vocês podem usar para facilitar aí na hora da apresentação. Eu não tinha colocado ele, eu posso acrescentar no slide, tá? E porque eu realmente tinha esquecido de falar dele, tá bom, gente? Ó, então, os slides vão ficar disponíveis lá no site, o outro slide com os códigos também, que eu fiz para vocês. Hoje, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, vai ter a mesa redonda, tá? Tá muito legal. A gente conseguiu trazer professores de fora, né? Vai falar sobre inteligência artificial e ética, um tema muito importante, né, nos dias de hoje. Então, não percam, tá bom? A gente preparou aí, tá muito legal. Então, às 3 horas da tarde, tá bom? Então é isso, pessoal. Se não tem mais dúvida, vocês podem me mandar por e-mail. Meu e-mail tá no slide, tá no site também, tá? Qualquer dúvida pode me mandar, não tem problema. Então a gente se vê mais tarde na mesa redonda e mais tarde ainda tem a última aula de álgebra linear com o Igor, tá bom? Então vai ser muito bom para quem vai entrar agora, né, no programa, já dá um bizu aí do que vai passar em álgebra linear. Então é isso, pessoal. Ah, e lembrando, as inscrições para as disciplinas, acho que já estão abertas, tá bom? Então, se inscrevam lá, escolham as disciplinas que vocês gostam, façam aí, tá bom? Ah, tá. Então tá bom. Ah, mas eu acho que o calendário lá das disciplinas já foi divulgado, eu acho. Ah, então tá bom. Então tá tudo bem. Então eu que me confundi, gente. Então vai lá. Um beijo, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, tá bom? Se vê mais tarde. Beijo.